O Chevrolet Onix foi lançado em outubro de 2012 e depois de começar devagarinho no mercado, ele foi ultrapassando o Volkswagen Gol, o Fiat Palio e se tornou o carro mais vendido do Brasil nos últimos anos. Em 2018, então, ele teve uma vantagem absurda em relação ao segundo e terceiro colocar, vendendo mais do que o dobro que o Ford Ka e o Hyundai HB20. Além da rede de concessionária muito grande da Chevrolet, tem muitas coisas que o Onix tem que são o segredo de sucesso dele, e eu vou falar algumas delas para vocês aqui. O primeiro segredo de sucesso do Onix, na minha opinião, é o conjunto generalista nele. O Onix, você pode ver aqui pelo visual, ele não tem o visual mais moderno dentre os compactos, mas nem de longe também é o mais careta. E assim vai para o interior e para todo o estilo dele, na traseira, frente, queda de teto, forro de banco, painel, tudo nele é bem generalista e adequado. Ele é praticamente um Toyota Corolla dos compactos, porque ele não é excelente em nada, mas ele também não é ruim em nada, ele é bom em tudo, então ele não desagrada a cliente nenhum. E esse é o principal ponto de vantagem do Onix, na minha opinião, do mercado, e é por isso que ele vende tanto. A Chevrolet manteve a versão antiga do Onix, que é a Joy, e tem essa, que foi reestilizada em 2016. Agora, no segundo semestre do ano, bem no inicinho, o Onix vai ganhar uma nova geração. Vai mudar tudo, inclusive vai vir com motor turbo, desenho novo, tudo. Vai mudar completamente o carro. Mas por enquanto vamos falar desse aqui, que foi o carro campeão do ano passado. E eu queria começar falando do interior dele. Vem aqui comigo, ó. Como eu falei para vocês, o banco tem uma aba aqui para o encosto das costas, que é muito boa. Ele não é um banco curto, então você fica com as pernas aqui encostadas na região do joelho. A posição de pilotagem fica muito boa. Aí, ó, vou entrar aqui para mostrar para vocês, ó. Ele é um carro que você fica numa posição alta de pilotagem, então ele, óbvio, não é a mesma coisa que um SUV, mas você fica numa posição mais altinha, que é uma coisa que agrada muito às mulheres. O volante, vou pegar a chave aqui e vou ligar para vocês verem. O volante é bem centralizado aqui na posição do banco, então você fica numa boa posição de pilotagem. Como eu disse aqui, ó, o banco abraça bem o corpo do motorista, você não fica saindo muito nas curvas. O painel é moderno e claro, objetivo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tem as informações ali de velocímetro, consumo médio, em que marcha tá, o odômetro e o contagiros, ou seja, não falta nada no painel do carro. E um dos grandes segredos de sucesso do Onix também está aqui no interior. Vem cá que eu vou mostrar, que é a central multimídia. O Onix foi o primeiro carro de entrada do Brasil a ter uma central multimídia decente, que foi o MyLink. Então o Onix é o grande responsável por ter democratizado as centrais multimídias nos carros de entrada. E as centrais multimídias hoje são um grande diferencial de venda. Então esse é um dos pontos mais fortes do Onix. O Onix conseguiu ter, logo de entrada, um dos quesitos ou itens que era mais desejado pelos consumidores na época. Então ele supriu totalmente uma demanda que existia, mas não era satisfeita por carros que não tinham um sistema multimídia decente. Quando tinham, não era tela sensível ao toque, ou era um sistema multimídia muito ruim, e o do Onix veio com esse sistema multimídia muito bom, depois com sistema de concierge e outras coisas a mais que tornaram esse tipo de equipamento mais acessível e fizeram a fama do carro, né, no mercado, principalmente no mercado de novos e depois no mercado de usados, quando ele chegou a ser vendido depois de ser lançado. Outra coisa que eu queria mostrar também é o acabamento do Onix. Ele é todo de plástico, como vocês podem ver, como todos os carros de entrada. Mas ó, tem cores diferentes, texturas diferentes. O painel central aqui, ó, é todo cinza. A parte de cima é toda preta, mas a parte cinza tem uma textura, um toque diferente e tal. Isso já dá uma graça, já dá um ar de sofisticação ao carro, mesmo não tendo. Não é um baita material em termos de qualidade,
Você pode ver que aqui, ó, você vai passando, ele vai ficando com os arranhãozinhos, com mais marcas, porque é plástico, como em todo compacto. Mas pelo menos tem um trabalho de deixar com textura diferente, cor diferente, que dá uma sensação de um melhor acabamento do que, por exemplo, um Ford Ka, que é todo de plástico também, mas é todo preto, não tem nada, é tudo chapado. Então o Onix dá essa sensação de ser um pouco mais sofisticado, mesmo não sendo. É uma jogada de marketing, de estratégia, de design que dá muito certo. Uma das coisas que eram apontadas como um dos problemas do Onix no início era o motor 1.0 dele, que era muito antigo. Mas até nisso a Chevrolet foi melhorando. Essa unidade aqui que a gente está do Onix é com motor 1.4, que também vem sendo alvo de aperfeiçoamento, e o carro está andando muito bem com esse motor. Porém, eu queria falar mais mesmo, era do 1.0. Apesar de ser antigo, a GM foi fazendo várias melhorias neles, por dentro, de cabeçote, de pistão, de eficiência energética, e hoje ele é um dos motores 1.0 mais eficientes do Brasil em termos de consumo e emissões, mesmo não sendo um motor 3 cilindros ou um motor muito moderno. Isso é uma grande vantagem para o carro, e para a montadora até, porque ela não precisou investir tanto dinheiro assim na construção de um motor novo e conseguiu índices muito bons. Esse aqui, 1.4, está fazendo média de 8.6 na cidade, que é o que está marcando lá no odômetro, que é uma média bem ok para esse segmento, para um motor já de 1.400 centímetros cúbicos. O 1.0 faz média superior de 10 km por litro na cidade, o que é uma média muito boa para um motor que já é antigo. Então até o que era um defeito no caso do Onix, logo no início dele ou na meia-vida dele, se tornou um ponto positivo para o carro, e hoje ele praticamente não tem defeito, e é por isso que vende tanto. Eu queria falar para vocês também do espaço interno do carro. Ó, eu tenho 1,80 m e tenho 94 kg. E tô parado aqui, ó, vou até fechar a porta para vocês verem a altura do ombro. Ó. Eu tô ligeiramente encostado aqui, a cabeça tá um pouco aqui, mas ó, tem espaço, dá para ir mais uma pessoa aqui e outra aqui. Duas viajam tranquilamente, e a posição do banco tá marcada para o meu tamanho, como se fosse dirigir. E ainda tem aqui, ó, vou mostrar aqui em diagonal. Na diagonal aqui tem 4 dedos, jogando aqui para o meio continua, ó, 4 dedos de distância do meu joelho para o banco. Ou seja, é um espaço bem bom para um compacto. Dá para 2 pessoas viajarem aqui tranquilamente, uma terceira um pouco menor aqui com um pouquinho de aperto, se for uma distância menor. Ou se a pessoa não se incomodar muito com excesso de calor humano. E ó, tem 3 encostos para a cabeça e cintos diagonais de 3 pontos para todos os ocupantes. Isso é um item de segurança muito importante para quem anda atrás, e é mais um ponto para o sucesso do Onix. O câmbio do Onix também é legal. Esse aqui é o manual de 6 marchas. Ele foi um dos primeiros compactos do Brasil a ter um câmbio manual de 6 marchas. E os engates dele, ó, é super preciso, macio. Ó como eu passo aqui tranquilo, ó, ó. Não engasga nunca, é muito bem escalonado esse câmbio e com os engates muito bons. E outra coisa, que não está nessa versão aqui. O Onix foi o primeiro carro de entrada a ter um câmbio automático de verdade. Um automático moderno de 6 marchas com conversor de torque. Não foi automatizado e nem foi um câmbio antigo de 4 marchas reaproveitado porque o carro é barato. Era um câmbio automático de verdade de 6 marchas. Então, aí você calcula comigo. O carro é generalista, não desagrada ninguém, tem um motor econômico, você consegue botar um câmbio automático de verdade nele e mais um sistema multimídia inovador, fica um pacote realmente muito completo para o segmento de entrada. E é por isso que fica muito difícil não levar um Onix para casa depois que você faz o test drive com os outros modelos concorrentes dele, e é por isso que ele vende o dobro dos seus concorrentes.